Eu declarei os meus caminhos e tu me ouvistes. Ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, versículo 26. Os homens do mundo pensam muito pouco de Deus. Eles vivem distantes dele. Eles não têm comunhão com ele. Como o tolo, eles disseram em seu coração: não, Deus, e tentaram realizar em suas vidas o desejo de seu coração. Muito diferente é com o verdadeiro crente. Ele reconhece Deus em todos os lugares. Ele vê Deus em tudo de bom ou ruim que afeta a vida. Ele acredita que Deus criou cada verme que rasteja sobre a face da terra e que ele pintou cada flor que desabrocha. O mundo inteiro está cheio de Deus para aqueles que creem em Deus e têm comunhão com Deus por onde passa. Ele não pode viver sem ele. Ele é a sua alegria e deleite. Ele é um filho de Deus. Como pode viver feliz na casa de seu pai, a menos que veja frequentemente a face de seu pai, fale com ele e ouça sua voz em troca? O cristão dá muita importância a Deus e Deus dá muita importância a ele, pois eles têm um prazer mútuo um no outro. Portanto, num texto como este, você pode perceber como o salmista falou com Deus e Deus o ouviu. E ele sabia que Deus o ouviu. E então ele falou novamente com Deus e disse: ensine-me os teus estatutos. Esta é, talvez, uma das principais diferenças entre o crente e o incrédulo, entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. A primeira lição para o homem é conhecer seu Deus, a segunda é conhecer a si mesmo. E assim como o incrédulo falha na primeira, ele falha também na segunda. Ele não conhece a si mesmo. Ele não pensa muito sobre si mesmo, sobre seu verdadeiro eu, a parte mais importante do seu ser. Ele cuida livremente de seu corpo. Dificilmente consegue gastar o suficiente com ele. Mas ele deixa sua alma faminta. Ele mal reconhece sua existência e pouco pensa ou se preocupa com a imortalidade para a qual ela está ordenada. Mas um verdadeiro crente conhece a si mesmo. Temos certeza pelo nosso texto que ele o faz, pois ele não declararia seus caminhos se não os conhecesse. Ele praticou a introspecção e olhou para dentro de si mesmo. Ele praticou o autoexame e estudou sua própria vida interior. Ele não professa compreender a si mesmo completamente, pois o homem é o segundo maior mistério para Deus. Deus é o primeiro mistério e o homem é o segundo. Ele não entende seus próprios caminhos. Ele nem sempre pode compreender seus próprios pensamentos ou seguir as divagações tortuosas de sua própria mente, mas ele sabe muito sobre si mesmo e quando vai diante de seu Deus, ele pode dizer com sinceridade: eu declarei meus caminhos e tu me ouviu. Entre outras coisas, ele descobriu a sua própria ignorância e, por isso, apresenta a oração com a qual o texto concluiu: ensina-me. Ele ignora até mesmo a vontade revelada de Deus. Então ele ora: ensina-me teus estatutos, ó Senhor. Conheço o livro em que estão registrados e posso aprendê-los na letra, mas tu os ensinas para mim em meu espírito, pelo teu espírito, para que eu possa conhecê-los corretamente. Este, então, será o tema da nossa meditação. Vemos a isso olhando para o Senhor e pedindo-lhe que abençoe a meditação para cada um de nós. Tomarei o texto em dois sentidos. O primeiro é: penso eu, um homem de Deus a sós com Deus. Eu declararei os meus caminhos a Deus. E tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Mas julgo que é lícito, especialmente à luz do versículo seguinte, acreditar que o salmista possa ter aludido ao seu falar com os homens. Por isso, na segunda parte do meu discurso, falarei de um homem de Deus considerando seu próprio testemunho público e dizendo: quando o fez, eu declarei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei.
o que deve significar o seu próprio falando com os outros. Assim falarei das tuas maravilhas. Primeiro, então, vemos aqui um homem de Deus a sós com Deus e notamos 3 coisas sobre ele. Ele está divulgando o seu caso. Eu declarei os meus caminhos. Ele está regozijando-se com a audiência que obteve. Você me ouviu. E ele está buscando uma bênção adicional. Ensina-me os teus estatutos. Primeiro, ele está divulgando o seu caso. Entendo que esta seja, em primeiro lugar, a linguagem de um pecador confessando o seu pecado. Eu declarei meus caminhos. Ele é um pecador sensato e, portanto, ele não está em um confessionário com o ouvido humano de um companheiro pecador para ouvir. Para ele é um ser racional que não se degradou tanto assim, mas ele está confessando seu pecado ao grande sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, aquele que não pode ser contaminado por ouvir a nossa história de pecado, aquele a quem somente será útil confessar nossos pecados, pois ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se os confessarmos a ele. Cada um de nós pode agora dizer neste sentido: eu declarei os meus caminhos ao Senhor? Pois isso deve ser feito, não apenas quando nos aproximamos dele pela primeira vez, mas continuamente durante toda a nossa vida. Deveríamos examinar cada dia e resumir os erros do dia e dizer: eu declarei meus caminhos, meus maus caminhos, meus maus caminhos, meus maus caminhos errantes, meus caminhos apóstatas, meus caminhos frios e indiferentes, caminhos orgulhosos. Eu declarei o caminho das minhas palavras, o caminho dos meus pensamentos, o caminho da minha imaginação, o caminho da minha memória, pois ela tem um jeito traiçoeiro de lembrar o mal e esquecer o bem. Eu declarei o caminho do meu coração para com ti, meu Deus, e há muito o que lamentar. Eu declarei o caminho das minhas ações na minha família, no mundo e na igreja. Que doloroso balanço diário seria para muitos professores se fossem honestos consigo mesmo e com seu Deus. Mesmo aqueles que andam na luz, como Deus está na luz, e têm a comunhão mais próxima com Ele, ainda assim sabem que é uma coisa muito doce e abençoada, mesmo para eles, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo o pecado, pois mesmo eles ainda pecam e é necessário que cada um deles digam continuamente: eu declarei meus caminhos. Você tenta esconder seus pecados, querido amigo? É inútil você tentar fazer isso, pois Deus sempre os vê. Por que você procura esconder o que está sempre diante de seus olhos? É muito melhor confessá-los a Ele, para que Ele possa então jogar isso para trás e não mais se lembrar deles contra você para sempre. Acredito que muitas vezes, como pecadores que confessam a Deus, perdemos muito do verdadeiro conforto por não conseguirmos confessar nossas transgressões. No entanto, o Senhor sabe o que está em nosso coração, mesmo que não reconheçamos isso. Foi bem observado que quando Moisés tentou desculpar-se diante de Deus por não querer libertar Israel, ele disse que era lento no falar. E Deus respondeu a essa objeção, dando-lhe Arão, seu irmão, para falar por ele. Mas o Senhor, em sua resposta a Moisés, também disse: todos os homens que procuravam a sua vida estão mortos. Moisés não havia dito nada sobre esse assunto, mas Deus sabia aquele medo no seu coração. Então ele imediatamente colocou o dedo no lugar dolorido. É bom quando podemos fazer isso por nós mesmos, quando em nosso espírito não há dolo, quando chegamos, como Davi fez no Salmo 51, e confessamos o próprio pecado que cometemos. Disse Davi: livra-me da culpa de sangue, ó Deus, chamando pelo nome correto. É então que a alma começa a ter paz com Deus. Mas alguém pergunta: devemos então confessar a Deus cada pecado detalhadamente? Não, isso seria impossível e provavelmente nem seria útil. Mas não deve haver nenhum desejo de esconder qualquer pecado de Deus.
Tal desejo seria vão, pois todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Deve haver um reconhecimento dos pecados que ainda não vimos em toda a sua hedionda. Cada um de nós fará bem em oferecer a oração de Davi: purifica-me das falhas secretas. Se cometemos faltas que estão ocultas até para nós mesmos, desejamos ser libertos delas para que não permanecemos sob nossa condenação. Não creio que qualquer pecador não regenerado agirá assim em relação ao seu Deus até que o Espírito Santo tenha começado a trabalhar graciosamente dentro dele. Enquanto o pródigo desperdiçava seus bens com uma vida desenfreada, ele se considerava um excelente cavalheiro. E mesmo quando estava alimentando os porcos, ele apenas dizia: tive muito azar. Mas foi quando ele voltou a si que ele disse: eu me levantarei e irei para o meu pai. E foi quando sentiu o beijo caloroso de seu pai em sua bochecha que ele fez a confissão: pai, eu pequei. Não há contrição tão profunda quanto a do homem que pode dizer a respeito de seus pecados: eu sei que eles estão perdoados, mas ainda assim, a dor deles para mim é toda a tristeza e angústia que eles depositaram, meu Senhor, sobre ti. Então, nosso texto é, primeiro, a linguagem de um pecador confessando sua culpa ao seu Deus, mas é mais do que isso. Isso é, veja, ali está o quartinho, lá em cima, e lá está o paciente que o médico veio tentar curar. O primeiro trabalho do médico é descobrir tudo o que puder sobre a doença do paciente. Por isso eu começo perguntando sobre os vários sintomas que foram notados. Ele certamente olhará para a língua do doente e você poderá aprender muito espiritualmente sobre a condição do coração de um homem a partir do estado de sua língua. O médico também sondará os pulmões do paciente, testará seu coração, medirá sua temperatura e fará muitas perguntas, não apenas sobre o que aparece na superfície, mas sobre o seu mais íntimo. E quando finalmente o paciente puder dizer: pronto, doutor, já lhe contei tudo, agora você vai me receitar? Ele está na condição do salmista quando disser ao Senhor: eu declarei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. O texto descreve com muita precisão um estado de coisas como aquela que existe quando um paciente relata seus sintomas ao médico e então o médico lhe prescreve, pois, além de o pecado ser um grande mal aos olhos de Deus, também é uma doença a qual todos estamos propensos e da qual só o grande médico pode nos curar. Clamamos contra isso e o nosso melhor e luta contra isso, mas o velho homem dentro de nós, o corpo desta morte, como Paulo o chama, luta contra a nova natureza, e seríamos vencidos se não fosse pela graça divina. Portanto, é bom declararmos nossos caminhos. Suponha que eu coloque isso para mim ou para você assim: Senhor, acho que mesmo quando estou em oração, meus pensamentos divagam. Quando estou com problemas, fico irritado e rebelde. Quando uma pequena dificuldade me encontra em meus negócios, não confio em ti como deveria. Às vezes descubro que, quando tento ser humilde, fico desanimado, e quando estou alegre, torno-me presunçoso. Pareço ser como um pêndulo balançando muito para um lado e para o outro, até agora. Não sei como dirigir o navio da minha vida, entre a Sila deste pecado e a Caríbides daquele. Ó meu mestre, sou apenas pó e cinzas, sou menos que nada e vaidade. Se você me perguntar o que me aflige, parece que tenho todos os tipos de doença ao mesmo tempo. Às vezes estou com febre cheio de raiva, e outras vezes tremo de calafrios, como se não soubesse no que acreditava e não pudesse estabelecer. Agarre-se à tua verdade com firmeza. Às vezes temo ter uma doença fatal, e certamente, se não fosse pelo teu remédio infalível, o grande catolicão, minha alma definharia e morreria. No entanto, com todos estes sintomas malignos, há um sinal que, creio eu, é para sempre. Eu sei onde está a minha ajuda
e só busco em ti a cura. Sei que o teu precioso sangue me limpou e só nesse sangue confio. Assim o paciente diz ao bom médico, na medida do possível, o que sente e qual é a doença de que sofre. Penso também que poderíamos usar outra figura para ilustrar o significado do nosso texto. É como um cliente contando ao seu advogado tudo sobre seus negócios. É um caso jurídico difícil. Há um acusador que apresentou acusações muito graves e traz testemunhas para fundamentar o que afirma. O caso é muito complicado. O cliente diz que não sabe defender-se. Ele diz que está perdendo o juízo e pergunta ao advogado se ele tem algum argumento que possa ser útil para ele. O advogado responde: preciso primeiro saber tudo sobre o caso antes de poder aconselhá-lo. Então, conte-me tudo. Agora, o Senhor Jesus, seu grande advogado, já sabe tudo sobre você, mas ele gosta que você conte tudo a ele. É sempre bom contar tudo a Jesus, consolar ou reclamar. Lembre-se de contar tudo a ele, não esconda nada. Conte a ele a parte complexa de sua vida e conte-lhe a parte negra dela. Certifique-se de trazer isso à tona. Diga-lhe que o acusador tem bons motivos para acusações contra você e que ele pode trazer testemunhas abundantes contra você. Sim, que sua própria consciência testemunhará contra você e que você não conhece nenhum argumento na terra ou no céu que pode valer para você, a menos que ele seja seu advogado. Então, quão querido esse advogado será para você quando ele lhe disser que ele pode pleitar sua justiça, sua vida, seu sangue e sua morte. Pois, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não creio, entretanto, que tenhamos alcançado a essência do nosso texto até que o consideremos como uma descrição da comunhão íntima de amigo com amigo. Eu declarei meus caminhos. Quando dois homens se unem por uma estreita amizade, eles têm o hábito de contar um ao outro tudo o que acontece em suas vidas. E se um deles está em dificuldade, ele vai até o amigo e conta a ele. Eles concordam com Salomão que melhor são dois do que um, porque se caírem, um levantará seu companheiro, e por conselho mútuo a sabedoria será encontrada. Aquele que está em apuros conta isso ao seu amigo, e este, talvez, faça-lhe uma série de perguntas, não por curiosidade indiscreta, mas para que ele possa tomar conhecimento de todo o caso e assim estar qualificado para aconselhar ou ajudar. E nós, amados, se realmente conhecemos o Senhor em espírito e em verdade, somos exaltados à posição de amigos de Jesus. Doravante, disse ele aos seus discípulos: não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O Senhor disse: ocultarei de Abraão o que faço? Quando ele estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. E não devemos esconder nada do nosso Deus. Deveria ser o hábito diário do crente comungar com seu Deus. Devemos torná-lo nosso confidente em todas as coisas. Você irá errar, confie nisso, se não esperar na orientação do Senhor. Trazei aqui o éfode. Foi a ordem de Davi aos sacerdotes, quando ele estava perplexo e não sabia o que deveria fazer. Israel cometeu um grande erro com relação aos gibeonitas, porque o caso lhes parecia tão simples que eles sentiram que não precisavam consultar o Senhor a respeito. Ali estavam homens com pão seco e mofado, e sapatos e meias velhas nos pés. Eles disseram que tinham vindo de um país distante, e o assunto parecia tão claro que os israelitas não pediriam conselho à boca do Senhor, mas pegaram suas provisões e fizeram um tratado com eles, como não teriam feito se tivessem consultado o Senhor. Não creio que o povo de Deus se desvie frequentemente nos casos mais difíceis, pois leva-os ao Senhor em oração. Nas questões simples que cometemos os nossos maiores erros,
porque pensamos que sabemos o que fazer e, portanto, não esperamos na orientação do Senhor. No entanto, aquele que se apoia em seu próprio entendimento está confiando em uma cana quebrada, que certamente falhará quando ele mais precisar. Portanto, digamos cada um ao Senhor, na linguagem do texto: eu declarei os meus caminhos. Até agora temos pensado no crente divulgando seu caso. Agora, em segundo lugar, devemos vê-lo regozijando-se por ter obtido uma audiência com Deus. Você me ouviu. Não posso lhe dizer como meu coração se comove com a doçura dessa curta frase. Você me ouviu, ó Senhor? Que condescendência de sua parte. Você tem todo o universo para governar e governar. Os cantores mais doces estão em seus coros soando seus louvores dia após noite. Mas você me ouviu? E eu não estava cantando teus louvores, mas confessando meus pecados. Eu não estava cantando a história de todas as tuas obras maravilhosas. Eu estava contando as minhas próprias obras perversas e as minhas tristezas e preocupações. E tu poderias muito bem ter dito: essas coisas são muito pequenas, muito insignificantes para serem trazidas à minha atenção. Contudo, não falastes assim, porque me ouviste. Mas há algo ainda mais maravilhoso do que sua condescendência, penso eu, e isso é a sua paciência. É incrível que ele nos ouça, e então, quando a triste história for contada, ele não se desvie na grandeza de sua ira e nos destrua completamente. Acho, se você contasse tudo o que está em seu coração para qualquer um de seus amigos mais íntimos, eles nunca mais falariam com você. Lemos muitas biografias encantadoras de homens e mulheres, mas se toda a vida deles pudesse ser escrita, o que podemos estar gratos por não poder ser feito? O livro não seria adequado para ser lido, mas o Senhor nos ouve em algumas coisas que temos que confessar a Ele, que não gostaríamos de confessar, e não poderíamos confessar e não deveríamos confessar em nenhum ouvido humano, mas Ele não se afasta de nós com desgosto. Seus olhos puros e santos não podem olhar para a iniquidade, exceto com a maior aversão. Ele detesta o pecado de uma forma que dificilmente podemos imaginar, mas, quando o pecador penitente vem confessar-lhe, ele ouve pacientemente toda a triste história e não sente nada além de pena e amor pelo narrador culpado dela. Isto é verdadeiramente maravilhoso e muito diferente do comportamento dos homens. Um homem provavelmente dirá: você me disse agora, Senhor, o que eu gostaria de nunca ter ouvido, pois nunca mais poderei confiar em você. Não pensei que você fosse tão mau. Eu não poderia ter acreditado nisso de você. Você me contou algo que me fez saber que tenho acalentado uma víbora em meu peito. Nunca mais volte à minha casa. Você é uma pessoa com quem não desejo de forma alguma me associar. É assim que o homem fala. Mas quando contamos tudo ao Senhor, Ele não nos rejeita dele, mas diz: embora os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ele afasta nossos pecados, apagando-os como uma nuvem, e nossas transgressões como uma nuvem espessa. Bendito seja o seu santo nome. Quando o salmista diz: você me ouviu? Ele quer dizer: você me ouviu com simpatia. Existem várias maneiras diferentes de ouvir uma história. Quando tenho que lidar com um caso de sofrimento muito profundo, não sei se todos vocês aprenderam essa lição, mas direi como ajo e vocês podem ser sábios se fizerem o mesmo, especialmente se forem jovens pastor. Se você tiver um caso de tristeza mais profunda, segure a língua e deixe a pessoa triste falar e contar todos os detalhes dolorosos. Esses vários itens podem não ser muito interessantes para você, mas se você deixar de ouvir algum deles, estará interrompendo o processo de cura daquele pobre coração sangrando. Deixe o sofredor contar tudo e não se incomode com o tempo que leva. Empreste uma ou duas palavras de simpatia de vez em quando e seja realmente solidário o tempo todo, mas deixe a alma perturbada contar tudo, assim como aqui o salmista diz ao Senhor:
Eu declarei os meus caminhos e tu me ouviste. Se você fizer isso, a pessoa tentada irá embora e dirá: fiquei tão confortado com a minha entrevista com o pastor ou com aquele amigo, isso me fez muito bem. No entanto, você está consciente de que não fez nada além de ouvir a história da tristeza, e essa é a melhor coisa que você poderia ter feito. Mãe, disse uma garotinha. Não consigo imaginar porque nossa vizinha está tão feliz por eu ir vê-la. Ela perdeu seu bebê e fica sentada chorando, e ela diz que eu sou um grande conforto para ela. Mas, mãe, eu nunca digo nada. Apenas coloco meus braços em volta do pescoço dela e choro também. Ah, mas essa é a melhor maneira de confortar os aflitos. É isso que Jesus faz por você quando você se aproxima dele. Ele é tocado pelo sentimento da nossa enfermidade e é o seu ser tocado que nos permite suportar o golpe que feriu tão gravemente o seu coração. Você me ouviu? Mesmo que o Senhor não pareça nos responder, ainda assim haveria muito conforto para nós se Ele nos ouvisse, permitindo-nos contar-lhe toda a nossa dor, na plena crença de que não estamos apenas contando para o ar ou falando ao vazio, mas que em seus ouvidos e em seu coração a história de nossa dor está caindo. Não há conforto como este. Experimente enlutados, você que ama seu bendito nome. Mas acho que o salmista quis dizer ainda mais do que isso quando disse a Deus: você me ouviu. Certamente ele quis dizer: você graciosamente veio em minha ajuda. Eu declarei meus caminhos e pecaminosidades deles, e você me ouviu e apagou as minhas transgressões. Eu declarei meus caminhos, a doença do pecado que estava em minha alma, e pelas tuas feridas tu me curastes, pelo teu espírito tu me santificaste. Eu declarei meus caminhos, minhas dificuldades legais, as palavras dos meus acusadores, e tu me ouviste, respondendo-lhes e enviando tanta alegria e paz em minha alma, que ousei até mesmo gritar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é aquele que condena? É Cristo que morreu, sim, que ressuscitou. Contei-te todos os meus caminhos, e como amigo verdadeiro e fiel, tu não poupastes nada para ajudar, assim como deste teu Filho para me redimir e teu Espírito para me santificar, assim deste providência para me socorrer, eu e sua presença para me confortar. Você me ouviu, eu não chorei por ti em vão. Não são essas palavras maravilhosamente ricas, queridos irmãos e irmãs? Parece que ao falar com você, eu apenas rocei a superfície, mas como uma andorinha toca o riacho com suas asas e sobe e se afasta novamente em um momento, mas você pode mergulhar em suas profundezas, em sua experiência feliz e sincera.